Mas o nosso Deus, porém, não se esquece daqueles que são fiéis à sua palavra de Deus, né? Então por isso que Deus sempre foi com José, né? E passa muito tempo lá, José na prisão, e a história passa, meus irmãos, que Deus faz um trajetório, meus irmãos, e lá para aquela prisão leva 2 homens, um copeiro-chefe, né? E um padeiro-chefe do rei Faraó, né? E lá eles estão lá, meus irmãos, e Deus ele coloca um sonho para cada um deles, né? No versículo 9, o copeiro-chefe ele conta seu sonho, que dele tinha uma videira, e nessa videira tinha 3 ramos, e ao brotar essa rama havia 3 folhas, e seus cachos produziam uma madura, e na sua mão estava a taça do rei de Faraó, e diante disso ele vê servindo ao rei Faraó, né? E na mesma hora José interpreta o seu sonho, dizendo que daqui a 3 dias ele estaria no mesmo lugar onde ele estava, né? E o padeiro, meus irmãos, ele se imagina e diz: como vai ser o meu sonho também, né? E ele conta o seu sonho, mas o seu sonho foi um sonho meio trágico. Todos sabem a história, ele foi morto, decapitado. Mas o que eu acho interessante é que José disse assim, porém, no versículo 14: porém, lembra-te de mim quando tudo ocorrer bem, e peça que você seja bondoso comigo e fale ao meu respeito com o Faraó, e me tire dessa prisão, né? Eu lembro que você olha para José, José disse assim: tenta me ajudar, né? Mas o que eu acho interessante é que para o tempo de Deus, meus irmãos, não era o momento certo do copeiro-chefe falar para o rei, porque se ia abrir uma oportunidade para ser excelente, ou ia trabalhar talvez numa padaria, né? Mas o que Deus queria para José era muito além de uma padaria. O que Deus queria para José era ser governador do Egito, né? José, se fosse pelo menos, eu imagino José dizendo: o padeiro vai morrer, então vai abrir uma oportunidade para mim trabalhar na padaria do rei. Então por isso que ele diz: lembra-te de mim, né? Lembra-te de mim, que lá eu vou trabalhar na padaria. Mas para Deus, às vezes a gente quer tudo no rápido, né? Mas a gente se esquece que o tempo é determinado por Deus. E às vezes a gente quer se apressar demais. E quando a gente se apressa, a gente poderia talvez pegar uma oportunidade que havia sugerido, né? Uma oportunidade como essa, né? Ser apenas um padeiro. Mas o que Deus quer para José era que ele fosse governador. E é por isso que Deus ele dá um pouquinho de tempo, né? Porque o nosso Deus ele se lembra dos seus. Se a gente for notar, meus irmãos, a gente vai lá para Gênesis capítulo 8, versículo 1. Moisés escreve: então Deus se lembrou de Noé e todos os animais, né? Todos sabem dessa história, meus irmãos, quando Deus ele olha, né, para aquela grande destruição daquele mundo, né, totalmente destruído, né? E Deus olha para querer destruir, porque Deus se arrepende de ter feito o homem. Então ele diz assim: eu vou acabar com toda a humanidade. Mas ele se lembrou de Noé, né? E às vezes a gente acha que Deus não se esqueceu de nós, mas ele se lembra de mim e de você, né? Porque eu vou falar também de Gênesis, meus irmãos, capítulo 19, né? Onde Deus se lembrou de Abraão e Ló, né? A gente olha para aquela história onde Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, né? Mas Deus se lembrou de Abraão, né? Deus se lembrou de Ló, né? Porque Deus, meus irmãos, ele se lembra, né? Como ele diz, Deus se lembrou de Abraão e Ló no meio da